Fala galera, beleza? Tudo certinho? Muito bem-vindos ao nosso curso aqui de legislação, para o nosso curso do Ministério Público do Estado da Bahia. É o seguinte, galera, para me apresentar, o meu nome é André Malheiros, eu sou advogado e eu vou lecionar para vocês o tema de legislação no tocante aqui hoje, na nossa aula sobre a Lei de Servidores do Estado da Bahia, a Lei 6677 de 94, bem como também todo aquele regime constitucional de servidores públicos na parte que a gente denomina agentes públicos. Então, aqui no nosso teminha de hoje, vocês vão estudar comigo agentes públicos, fazendo um link direto na Lei de Servidores Públicos do Estado da Bahia, juntamente com todas aquelas leis acessórias que nós temos lá no edital, que vão tratar sobre o regime e comportamento dos membros do Ministério Público. Então, repare só, você tem um trabalho aqui feito pelos professores, um trabalho que é direcionado para o seu concurso público. Nós aqui do curso ímpar não temos uma aula que é uma aula padrão, como nos outros locais a gente costuma assistir e saber pela notícia dos alunos. Aqui você vai ter uma aula, pelo menos a minha hoje, uma aula que é direcionada para a lei do seu concurso, fazendo o link com as outras leis que dão os direitos e deveres ao servidor do Ministério Público. Ou seja, você vai pegar um regime que é da Constituição, um regime largo, regime constitucional, que vai do 37 ao 41 da Constituição Federal. A gente vai afunilar para a lei estadual e afunila mais ainda para os direitos e deveres do servidor público do Ministério Público do Estado da Bahia. Ou seja, a sua preparação é uma preparação completa. Não há questão de prova que escape de você, não há segredo, não há nada que lhe afaste da sua aprovação. A aprovação vai depender do seu esforço, depender da sua dedicação e depender, é claro, da leitura da lei e de você prestar atenção, anotar tudo, conforme a nossa aula. Nosso módulo é um módulo que tem aí, se eu não me engano, 100 páginas, 50 páginas de teoria e 50 páginas de legislação. Então você tem um módulo todo trabalhado, batendo cada item da lei, dando pitecos sobre a doutrina, um pitaco sobre a jurisprudência, cada coisinha batendo justamente naquilo que é cobrado em prova. Depois nós vamos ver algumas questões direcionadas ao nosso tema e vamos fechar a nossa preparação total no esquema aqui sobre agentes públicos e servidores públicos do Ministério Público do Estado da Bahia. Preparação completa para você tirar 10 e gabaritar o tema de legislação no tocante à área de servidores e agentes públicos, beleza? Olha, antes de começar qualquer preparação para concurso público, eu costumo dizer para os alunos o seguinte: o segredo para a sua aprovação é você ter tranquilidade. Então, quando você vai para se preparar para um concurso público, você tem que botar na sua cabeça que o concurso, apesar de ser uma prova, que é uma prova para medir o conhecimento, e uma prova que às vezes vem muitas pegadinhas que lhe deixam inseguro no momento de prova, é só mais uma prova na sua vida. No momento em que você vai fazer um concurso público, este é o momento em que você está sendo testado. Então, nós vamos criar juntos aqui, eu e você, mecanismos de redução dos riscos de erro de prova. Como é que a gente faz isso? Comentando situações de prova, comentando possíveis pegadinhas, comentando detalhes da legislação que vêm na sua prova e trazem situações em que você é induzido ao erro. O examinador é um cara que é remunerado para lhe induzir ao erro. E a minha função aqui, junto com vocês, é lhe ensinar os meios que ele usa para lhe induzir a esse erro. Então, você vai ter, repito, uma grande preparação para a sua prova, para você conseguir gabaritar tudo, reduzindo todas as margens de erro. A gente aqui tem uma preparação que é direcionada, focada no seu concurso, focada na sua banca, tudo direitinho, para nada escapar de você e você conseguir lograr êxito e passar no seu concurso público, beleza? Então vamos lá. Nosso tema hoje é o teminha aqui na tela de agentes públicos. Nós temos na tela aqui o tema de agentes públicos. O tema de agentes públicos nós vamos tratar primeiramente aqui da parte da Constituição Federal e nós temos a lei estadual, a lei aqui do Estado da Bahia, a lei 6677 de 94. Então, para começar o tema de agentes públicos, você tem uma definição aqui comigo, aqui na câmera comigo, de dizer para você o que é um agente público. Porque eu estou estudando o tema de agentes públicos, mas eu não sei o que é um agente público. O que é um agente público, professor? O agente público é aquele cara que vai exercer uma função pública em algum momento. Seja remunerado ou não, seja nomeado ou não, esteja em exercício temporário ou em exercício efetivo, permanente ou não.
Ou seja, quem é o agente público? Aquele cara, bote na sua cabeça isso. O agente público é aquele cara que você olha, você tem a visão dele e você enxerga ele como administração. Vão chegar momentos aqui na nossa aula que eu vou falar com vocês que os particulares às vezes podem ser agentes públicos. Por exemplo, um mesário. O mesário é um particular. Mas o mesário, no dia da eleição, você enxerga ele como particular? É claro que não. O mesário, no dia da eleição, apesar de você saber, no fundo, que ele não é um servidor público, ele é um particular, você enxerga ele como uma pessoa que está atuando em nome da administração. É esse cara que eu estou lhe dizendo. Esse cara que é o chamado agente público. Então, o agente público é o sujeito que é servidor público, você será com fé em Deus. É o sujeito que não é servidor público, mas no momento ele será um representante da administração. É o sujeito que está sendo remunerado, é o sujeito que não está sendo remunerado, é o sujeito que está permanente na administração, é o sujeito que está temporário na administração. Então, para a gente aqui, a nossa lei de improbidade, que é uma lei que a gente vai pegar emprestada para trazer um conceito aqui para a gente, ela vai trazer a definição completa lá no artigo 2º dela do que é um agente público. Repito, eu estou pegando a lei de improbidade emprestada para lhe mostrar a definição verdadeira e legal de quem é um agente público. Então veja aqui na tela comigo, ó. O artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, ele vai dizer pra gente que reputa-se agente público para os efeitos dessa lei, a Lei de Improbidade, e a gente pode dizer também que é para a Constituição Federal, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. E eu costumo lhe dizer aqui, ó, que inclusive particular. Inclusive particular. Que será esse aqui que a gente vai falar, que é o particular em colaboração. Quando a gente pega aqui a nossa definição da lei, a gente vai trazer para vocês aqui uma classificação de quem são os agentes públicos. E a gente começa o nosso estudo tratando um pouco sobre o militar. Só que eu quero lhe dizer uma coisa. O militar, ele não será o objeto de aprofundamento da gente aqui. Afinal, a sua carreira que você vai estudar não tem nada a ver com a carreira militar. Dentro aqui dos militares, eu quero falar de um direito dele que serve para outros servidores, mas para ele não vai servir não. O direito de greve. O militar, ele é proibido de fazer greve. Está lá no artigo 142 da nossa Constituição Federal. Então, os outros servidores públicos, eles têm um direito, que é o direito de greve. Eu já lhe vacino nisso aí, porque prova de agentes públicos, eles adoram colocar essa questão do artigo 142. Ao militar, é proibido o direito de greve e de sindicalização. Então, a gente tem aqui a letra B, da segunda classificação da gente, que é o agente chamado de político. Quem é esse tal de agente político? Quando a gente começa a estudar quem é o agente político, eu quero que você ponha na cabeça o seguinte. Quando você pensa assim, político, quem é o político? Político é aquele sujeito em que você vota. A primeira definição é essa. O agente político, ele vai representar aquele sujeito, aquele cidadão, aquele servidor, aquele agente político que você votou, que você elegeu. Maravilha. Mas, professor, venha cá, me lembra aí, quem são os agentes políticos? Nós temos vereadores, prefeitos, senadores, governadores, presidente da República, deputados estaduais e federais. Mas, professor, me diga mais, são só esses que são agentes políticos? Não. Não são só esses que são agentes políticos. Nós temos diversos agentes políticos na nossa administração pública, que são agentes políticos que você nunca votou. Por exemplo, o secretário de Estado ou secretário de administração municipal, ele é considerado um agente político. Por quê? Porque a escolha dele passa por uma definição política do gestor público. O gestor público escolhe quem são os seus secretários. O gestor público, no caso o presidente, ele escolhe quem são os ministros que vão atuar em volta dele. Essa decisão é uma decisão política, porque envolve a confiança do chefe do Poder Executivo. Então, neste momento, o agente político é o cara que você vota, mas também será o secretário e o ministro de Estado, beleza? Nós temos mais alguns membros que são agentes políticos. O membro da magistratura. Professor, quem é o membro da magistratura? Juízes, desembargadores e ministros do STJ e do
STF. Os magistrados são conhecidos como juízes, mas você não vai restringir somente ao juiz de primeiro grau. Você vai para o segundo grau e você vai para as instâncias especiais e extraordinárias. Quais são eles? Juízes, repita, desembargadores, ministros do STJ e do STF. Eles também são agentes políticos. E agora a sua questão de prova, ó. Veja na tela aqui comigo, ó. O agente político também pode ser o membro do Ministério Público. Já é considerado como agente político membro do Ministério Público. É claro que são os procuradores e promotores lá do Ministério Público que são considerados membros que são agentes políticos. Vocês vão entrar fazer o concurso agora e vocês vão ser considerados, com fé em Deus, servidores públicos. Mas não esqueça, o membro do Ministério Público, cai em si em prova, ele é considerado um agente político também. Revise comigo, então. Veja lá. O membro do Ministério Público é? É. O juiz é? É. O secretário é? É. Os ministros de Estado são? São. As pessoas que a gente vota, vereadores, prefeitos, governadores, senadores, presidente da República, os deputados, são também? São. Outra perguntinha. Questão de prova. Mudou-se o entendimento. O membro do Tribunal de Contas. O membro do Tribunal de Contas é agente político? Não é mais não. Antigamente, o membro do Tribunal de Contas era considerado um agente político. Hoje, o Supremo mudou o entendimento e o membro do Tribunal de Contas é considerado, repare, um agente administrativo. Então, põe na sua cabeça, ó, Tribunal de Contas não é agente político, beleza? Aí a gente tem, aí ali na letra C, o membro, o particular em colaboração. E quando a gente fala de particular em colaboração, eu quero que você ponha na cabeça o seguinte. Este particular em colaboração, ele será dividido em algumas espécies. Mas primeiro, para eu dividir as espécies, eu preciso lhe dizer quem é o particular em colaboração. Este particular em colaboração é o sujeito que eu lhe expliquei lá no início da aula. É o sujeito que em algum momento ele estará atuando como se fosse a administração pública. O particular em colaboração é um particular, o sujeito que você visualiza como particular, como você está visualizando agora, mas em certo momento você vai olhar para ele e vai pensar, poxa, esse cara hoje ele está representando a administração pública. Poxa, esse cara hoje ele é a administração pública, mas amanhã não será. Então vamos lá. O particular em colaboração, para a primeira categoria de você, que você tem aí inclusive no módulo, ele será o particular em colaboração chamado de designado. Quem é o particular em colaboração designado? É o sujeito em que a administração, ela designou ele para ser um particular em colaboração naquele dia. Ou seja, o sujeito estava em casa, tranquilo, numa boa, relaxado, vendo televisão lá, de boa, tranquilo. E a administração foi lá e mandou uma cartinha para ele. Aí quando ele chegou, ele falou, opa, recebi uma carta, que carta bacana, bonita, maravilhosa, com um emblema assim, Tribunal Regional Eleitoral. Aí ele abriu a carta, e dentro no teor da carta tinha escrito assim, ó, parabéns, você foi designado para ser mesário nas eleições. Que presente bacana, né? Que presente maravilhoso. Então, o sujeito, ele não se ofereceu para ir. O sujeito, ele não vai porque ele quer. Ele vai porque a administração falou assim, ó, eu tive que escolher alguém. Escolhi você. Não é você que está do lado da tela aí, não. É você, o cara do exemplo, porque não desejo para ninguém ser mesário, a não ser que a pessoa queira, realmente tem gente que gosta, que serve a pátria e engrandece a nação. Beleza? Então, o primeiro cara que é particular em colaboração, que a gente chama é o de designado. Dentro do exemplo do designado, nós temos o mesário. Pode surgir a hipótese do sujeito ser também jurado do tribunal do júri. Vocês sabem que na instância penal, instância criminal, os crimes contra a vida, eles são julgados pelo tribunal do júri. E esse julgamento pelo tribunal do júri são pelas pessoas comuns, o cidadão. O cidadão, ele vai participar do julgamento para condenar ou absolver aquele sujeito que foi acusado de matar uma pessoa. Então essa pessoa, este particular, naquele dia daquele julgamento, que ele estiver julgando, que ele estiver dando a opinião dele, se ele acha que o sujeito é culpado ou não, ele será um particular que estará colaborando com a administração pública a prestar aquela atividade dela, aquela prestação de serviço, de engrandecimento também da nação. Beleza? Dentro de particulares em colaboração, vimos os designados agora, mas nós temos um sujeito também que é chamado de voluntário. O voluntário é aquele sujeito que se oferece. É aquele sujeito que se voluntaria
a participar da administração. Eu não sei se você lembra, alguns mais antigos vão lembrar, já estou entregando até minha idade, eles vão lembrar que existia uma propaganda, uma época na televisão, que falava assim, ó, venha ser amigo da escola, venha colaborar com a administração. Aí as pessoas, elas se ofereciam a ser amigos da escola. O que era isso? No dia de sábado, no dia de domingo, final de semana, no feriado, as pessoas que eram particulares, elas ao invés de ficar em casa, elas iam para as escolas trabalhar com as crianças. Que tipo de trabalho, professor? Recreação, banca, ensinar matemática, ensinar história, ensinar geografia, jogar futebol com menino, ensinar karatê, vôlei, tênis, qualquer tipo de atividade, desde que ele contribuísse com a educação da administração. Então, quando a administração falava assim, ó, venha ser amigo da escola, ela não estava lhe convocando, ela não estava lhe designando, ela estava perguntando assim, você quer ser? Não é uma ordem, como no mesário, você vai ser mesário. Não é uma ordem. Neste caso, a administração está falando assim, ó, venha ser amigo da escola, venha ser voluntário, venha me ajudar a levar a educação ao cidadão. Esse sujeito que era amigo da escola, ele é considerado um voluntário. Ah, professor, tem um questionamento. Diga aí. Eu fui voluntário para ser mesário em eleição. Nesse caso, eu fui designado ou fui voluntário? Você mesmo já respondeu. Você foi o quê? Voluntário. Existem situações em que a pessoa pode ser designada. Se ela se voluntariar antes, ele será considerado um particular em colaboração voluntário. Não tem problema nenhum para você com isso. Tudo bem? Mas existe um cara que a doutrina, ela deu um nome estranho para ele, e as provas, elas adoram. Porque eu não sei se você sabe, mas o examinador é um cara que não é desse mundo, não. Examinador é um cara triste, chateado, mal amado, corno, depressivo, que quer ver a sua tristeza. E a minha função é ser o contrário dele. Eu quero ver você feliz, alegre, acertando as questões. Então ele vai pegar uma situação, o examinador vai pegar uma situação, e vai trazer para você a situação de uma coisa estranha se encaixar como uma coisa básica. Veja aí, repare só. A administração pública, vou dar um exemplo, tá? Verdadeiro ou falso para você dizer para mim. A administração pública, ela chamou um particular, ou não, ele se ofereceu, o particular se ofereceu, para atuar em nome da administração em um momento de grave calamidade pública ou de emergência. O nome desse particular é gestor de negócio, verdadeiro ou falso. Vou lhe dar outra situação. A administração recebeu a ajuda de um particular para influenciar num tipo de negociação entre as administrações, entre a administração pública federal e a Argentina, por exemplo. A administração pública resolveu ter a ajuda de um particular para intermediar um negócio entre a administração pública e uma grande empresa do mercado nacional ou internacional. O nome desse cara é gestor de negócio? Não. Sabe quem é o gestor de negócio? Foi aquele primeiro cara que eu lhe falei. O gestor de negócio é o sujeito que em momento de calamidade, gravidade, situações de emergência, ele atua como se fosse a administração pública. Professor, que negócio estranho, não é? É verdade. É muito estranho. Mas este sujeito que atua no momento de calamidade, no momento de emergência, ele é sim, viu? Vá com certeza. Ele é chamado de gestor de negócio. Falei de agente porque tem um professor da gente, que é José dos Santos Carvalho Filho, professor muito famoso em matéria de direito administrativo e constitucional, que ele chama esse sujeito de agente honorífico. Por que honorífico, professor? Porque ele atua com honra. A palavra honor lembra honra e honor é o cara que é honorífico. Então, o agente honorífico, ele atua com honra e é o mesmo sujeito que é o gestor de negócio. Exemplo da prática, ó. Você se lembra uma época que lá no Rio de Janeiro tivemos uma situação que lá na comunidade onde o Zeca Pagodinho mora, Xerém, teve um deslizamento de terra, lá no Rio de Janeiro é muito comum isso, e ele pegou o quadriciclo e começou a salvar as pessoas? Pois é, neste dia, aquela pessoa que estava sendo salva pelo Zeca Pagodinho, ela estava esperando um bombeiro, ou a administração, mas a administração não apareceu, o bombeiro não apareceu, apareceu o Zeca Pagodinho. Naquele momento, a pessoa não estava assim, que emoção, Zeca Pagodinho. Não, ela estava, que emoção, alguém veio me salvar. Alguém está assumindo a colaboração que a administração pública deveria dar. Alguém está assumindo a função que seria da administração. Então, neste momento, o Zeca Pagodinho, ó que coisa engraçada, ele é denominado o quê? Gestor de
negócios. Aí outro dia eu dei um exemplo até em sala de aula e eu falei o seguinte, ó, gestor de negócio, para o exemplo mais clássico do mundo, é aquele cara do filme americano que tem um incêndio e ele entra no incêndio, salva a mulher e a criança. Sempre tem uma mulher e uma criança. De lá de fora do prédio você consegue ouvir a criança chorando e a mulher gritando, não é isso? Aí o sujeito entrou e salvou. Como é o nome desse cara? Gestor de negócio. Aí um aluno me deu uma dica importante. O aluno virou para mim e falou assim, ó, professor, eu já sei quem é o gestor de negócio. Aí eu falei assim, quem é? Ele falou assim, ó, gestor de negócio é o super-herói. Gestor de negócio é Homem-Aranha. Batman, Homem de Ferro, Hulk, Mulher Maravilha, seja quem for. Sabe por quê? Porque estes super-heróis que eu estou lhe falando, eles são particulares, eles não fizeram concurso público para ser herói. Mas em momentos de calamidade, momentos de emergência, momentos em situação que a administração precisa de uma atuação imediata, mas não se faz presente, estas pessoas vestem a camisa, ó, a farda de administração e assumem a sua função administrativa. Estas pessoas são chamadas de gestor de negócio. Beleza? Você tem aí, como particular em colaboração, mais 2 casos. Esses casos aqui não costumam muito cair em prova, tá? São sujeitos que a gente chama de delegados e credenciados. O credenciado é o sujeito que tem uma credencial, uma carteira para atuar, prestando um serviço público que não é exclusivo do Estado. Por exemplo, o médico tem a carteirinha dele para exercer a medicina, um serviço público de saúde. Este sujeito que vai exercer o serviço público de saúde, ele não precisa de mais nenhuma outra autorização do Estado. A própria credencial dele dá essa atuação para ele. E essa própria credencial deu a seguinte mensagem: o serviço público não é prestado somente pelo Estado, mas pode ser prestado também de forma particular. Este aí, por exemplo, de saúde, que não é exclusivo do Estado, entendeu? Então essa carteirinha que ele tem é uma credencial para ele atuar. Às vezes cai em prova. Particular em colaboração, ele pode ser chamado de credenciado? Pode, porque no momento em que o médico está exercendo um serviço público de saúde, é como se a administração estivesse ali também. Ok? Nós temos um sujeito que é chamado de delegado. É aquele cara que recebeu uma delegação, uma concessão, uma permissão para trazer para a coletividade um certo tipo de serviço público. Então você pensa aí, ó. Existem empresas que vão trazer para a gente serviços públicos de transporte. Tem ônibus na rua, não tem? Beleza. Estas empresas exercem esse serviço por meio de uma concessão. Mas para trazer como agente público, a gente diz que aquele cara que tem um serviço, o motorista, cobrador, o dono da empresa, todos que estão prestando algum tipo de colaboração para aquela atividade funcionar, eles recebem, mediante uma licitação, uma delegação. Ou seja, não é o cara que eu estou chamando de delegado, não é o delegado de polícia. É o cara que recebeu uma delegação. Naquele momento que aquele sujeito está prestando um serviço público, por exemplo, de transporte, você enxerga o serviço público como realmente público. Ninguém questiona o serviço de transporte público como se fossem empresas particulares e você não tivesse nada a ver com isso. A gente sabe que existe uma importância para o agente público particular em colaboração e essa importância será trazida, sim, em virtude desta prestação e do modo que você enxerga ele. Apesar de particular, você enxerga que a atividade de transporte público é uma atividade de interesse de toda a nossa coletividade, beleza? Então você tem na tela aqui comigo ainda os servidores públicos, tá bom? E na letra D, a gente vai falar do servidor público, e o servidor público será um cara que a gente vai dividir em 3 hipóteses. O temporário, o seletista, e nós vamos falar também do cara que é chamado realmente, será você, de servidor público. Servidor público. Beleza? Então nós temos 3 espécies aí de agentes públicos: o temporário, o CLT e o servidor público. Para a nossa Constituição, ela vai trazer lá, vou botar aqui em cima, ela vai trazer lá, na 37, inciso 9, para a gente a definição do quem é o servidor temporário. E ela vai dizer que o temporário, ele tem que exercer 3 requisitos para existir. Ele tem que ter, deixa eu só dar uma apagadinha nessa partezinha daqui, que já não vai me interessar tanto, beleza, para a gente ter um espacinho para trabalhar. Pronto, o temporário, ele tem que exercer um serviço que é de forma temporária. O serviço dele tem que ter interesse público, interesse coletivo, e tem que ter também o que a gente chama de caráter excepcional.
caráter excepcional. Então, são 3 requisitos para a gente ser temporário. Repare só, o serviço é temporário, tem que existir interesse público e o caráter tem que ser também excepcional. Então, vamos lá. Pense comigo numa situação. O cara que faz o concurso lá para o censo do IBGE. O cara faz o concurso para o censo do IBGE, ele passa por essa seguinte situação. O cara que vai fazer o censo, ele vem para a administração já sabendo que ele vai prestar um serviço durante um certo tempo. Então, eu fiz um processo seletivo para ir para o censo do IBGE e eu tenho que cumprir 3 requisitos. Vamos ver. O censo do IBGE é de interesse público? Claro, total interesse público. Ver a evolução da sociedade, se as pessoas estão evoluindo na educação, se as famílias estão crescendo em quantidade de pessoas, como é que estão funcionando os modelos de família atual. Você tem também as situações aqui em que o cara que vai para o censo do IBGE, ele sabe que aquele censo ele não dura a vida inteira. O censo, a pesquisa, ela não é constante, ela não é contínua. Aquela pesquisa ela tem uma data para começar e uma data para terminar. Então, suponha que o censo do IBGE ele dure 1 ano. A pesquisa dure 1 ano. É de interesse público, né? Então, ele é de interesse público e ele é temporário, ou seja, dura 1 ano. E onde é que está o caráter excepcional, professor? É porque, excepcionalmente, eu não me lembro o dado correto, mas eu acho que de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos é feito o censo do IBGE. Então, nós temos aí os 3 requisitos para ser temporário. Quais são? Interesse público, temos. Serviço temporário, temos. E caráter excepcional. Ou seja, excepcionalmente, de tempos em tempos, nós vamos ter a pesquisa que a gente chama aí de censo do IBGE. Beleza? Tratando sobre isso, a nossa lei, ela vai falar de um cara que é chamado também aqui na tela, um cara que é chamado também de temporário, beleza? Aí nós vamos trabalhar a definição da nossa lei estadual, a lei da Bahia, a lei 6677, e a lei vai trazer para a gente uma definição de temporário. No momento certo nós vamos estudar. O que eu quero lhe dizer para você, antes da gente terminar o bloquinho, é que o temporário, ele não faz o que a gente chama de concurso público. O concurso público não é obrigatório para o servidor que é temporário. Na verdade, o temporário ele não é nem chamado de servidor mesmo. Eu sei que a gente dividiu aí, mas o cara que é chamado de servidor mesmo é um sujeito que a gente chama de estatutário. Maravilha? Mas para a sua lei estadual ele vai chamar o temporário também de servidor, aí a gente chega aí no momento e conversa. Maravilha? Então, o que a gente sabe do temporário? Os 3 requisitos. Temporário, interesse público, caráter excepcional e que o concurso público não é obrigatório para ele. Eu só tenho mais um detalhe de temporário para dizer para você, sabe qual é? O temporário não tem cargo e nem emprego, ele tem somente função. Então repare, o estatutário tem cargo, o seletista tem emprego, o temporário tem função, beleza? Então, para o nosso próximo bloco a gente já começa falando aí de seletistas e depois vamos aprofundar cada vez mais no estatutário e já começar a pegar a lei estadual aí para vocês terem uma ideia de quão bacana e como importante ela vai ser para você, beleza? Então clica aí no nosso segundo bloco que a gente já está aprofundando e a gente volta já já. Um abraço. Tchau, tchau.